vamos para vídeo com spoiler. Se você não leu A Torre Negra, se você não leu todos os livros que eu falei da Torre Negra até agora, este vídeo não é pra você. Porque esse vídeo vai conter spoilers de todos os livros do King que eu li até agora, então fique por conta e risco. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que eu vou começar sem spoilers, falando sobre algumas perguntas que possam surgir para vocês. Muita gente me questionou se esses livros que eu estava lendo eram necessários para a compreensão da Torre Negra. A primeira coisa que eu falo é sim. Eu vi muitos fóruns na internet... Passarinho. Eu vi muitos fóruns na internet de pessoas falando que A Hora do Vampiro era o único livro de extrema importância para a leitura da obra, mas eu discordo. Eu acredito que todos os livros que eu li foram de extrema importância para a compreensão da Torre. Óbvio, se você não quer ler todos esses livros, esses 18 livros que eu li, e só quer ler a saga da Torre, acredito que você vai entender a obra, você vai compreender tudo. A questão é que às vezes o King insere alguns personagens ou faz menção a algumas coisas que você, se você não ter lido esses livros, você não vai entender. Por exemplo, no livro 2 é mencionado de uma forma muito breve, tipo em 2 linhas, personagens do livro Olhos do Dragão. Mas assim, é mencionado em 2 linhas, tipo, porque tais personagens foram buscar Randall Flagg. Estão procurando Randall Flagg até agora. Assim, foram 2 linhas e quem pegou a referência pegou, quem não pegou, ok, entendeu? Isso não seria muito importante. Mas, por exemplo, ler Insônia e conhecer o personagem do Patrick é de extrema importância para a obra. Ler A Hora do Vampiro e conhecer o Padre Callahan é de extrema importância para a obra. Ler o conto do Tudo Eventual, que tem o Dick, ele aparece na história ali, assim, já que se eu conhecia já a história do Dick, é de surtar. Ao longo desse último livro aqui, da Torre Negra, é mencionado o livro do Stephen King, Corações de Atlântica. E é muito legal, porque o personagem do Ted aparece aí. E existe uma teoria que o Bob, que é o personagem que apareceu lá naquele conto do Lawman, enfim, pode ser duplo do Jack. Você que nunca leu esses livros e contos, acredito eu que você entenda a Torre Negra, mas talvez não a complexidade dela e todas as menções que possam ter. Esse é o primeiro ponto que eu queria tocar. A importância de ler todos esses livros e preferencialmente nessa ordem. Porque pelo menos a ordem eu acho que foi perfeita, que eu li. Bem explicada, você realmente pegava, porque eu acho que você leu Tudo Eventual logo no começo, depois leu o último livro, talvez você não se recorde de algumas coisas. Então a ordem que eu li eu achei muito bacana para a compreensão da história. Então esse é o primeiro ponto. Leia na ordem que eu expliquei pra vocês, que eu li, que vale a pena a leitura e a complexidade dela, e pode ter certeza, você vai surtar. Outro ponto, livros adicionais. Quando eu fui fazer essa maratona do King, eu já tinha lido muitos outros livros do King, como por exemplo, já li Lilith, Novembro de 63, enfim. Então eu já tinha uma bagagem do Stephen King, eu já conhecia um pouco da leitura, do estilo de escrita dele, né? Então minha leitura já estava muito habituada a dele. Então eu posso dizer que eu já conheci alguns conceitos. Eu acho que o único livro que eu acrescentaria que eu li até agora, que estava muito nas listas, seria It. Mas assim, principalmente por causa do final de It, com a explicação da origem de Pennywise, por exemplo, que eu acrescentaria ele. Mas os outros até agora, por mais que tenha algumas relações com a torre, eu acho que não são necessários. Mas lendo um pouco mais sobre as obras do King, a gente vê que todos os livros do King realmente estão conectados. Então, esperem sempre breves menções às histórias do King sobre isso, ok? Agora vamos falar sobre a torre como um todo, final e tudo mais. No vídeo que eu falei sobre a Torre Negra, o último livro, eu mencionei que os vilões de certa forma me decepcionaram. E realmente me decepcionaram. O final do Randall Flagg, a morte dele, eu achei simplesmente bizarra. Desde o primeiro livro é construído o Randall Flagg todo-poderoso, incrível, perfeito. E assim, a gente que leu A Dança da Morte, Os Olhos do Dragão e outras obras que aparece o Randall, não imaginava um final tão
porco como aquele. Outra coisa que me decepciona, eu também falando dos vilões ainda, é o Rei Rubro. Porque durante toda a saga foi plantado muitas coisas sobre o Rei Rubro. Ok que em Sônia houve um desenvolvimento do personagem, mas a torre em si, ele aparece tão... No último capítulo, houve tão uma aurora em cima dele que foi meio decepcionante pra mim, sabe? Eu prefiro eu parei um pouco pra refletir, porque ao longo do último livro fala que ele tá bem louco, ele tá bem perturbado, por isso que acontecem essas coisas. Então... eu acredito que seja mais por causa disso, porque ele tá velho, louco e enfim. Porque quando eu li os quadrinhos da Torre, nossa, o Rei Rubro era do caralho. Mas aí eu fiquei meio ok, sabe? Foi tão a resolução bem estranha e eu esperava um maior desenvolvimento do Rei Rubro nesse sentido. Me decepcionou. E o Moldrin, que é o bebê demônio da Mia, né, o Chapinha, a morte dele também foi tão aleatória que eu fiquei meio... ok. Não esperava isso. Agora vamos falar em relação à conclusão dos personagens, dos principais. Eu chorei com a morte do Jack. Eu chorei com a morte do Oi. Eu chorei com a morte do Ed. E eu chorei com a despedida da Susana. E o epílogo com a Susana em Nova York foi de realmente escorrer uma lágrima. Nossa, eu fiquei realmente emocionado. Mas tudo bem. Eu tive a sensação que eu tava me despedindo dos meus amigos quando eu tava lendo o último capítulo. De verdade. E o Roland, a conclusão da história do Roland é sensacional. Porque assim, a história se repete. Ao longo desse primeiro livro é falado que o K é uma roda. Que o K tá que todos os destinos de todos os personagens estão entrelaçados. E assim, nunca fez tão sentido essa frase. O K é uma roda. E girou tanto... E assim, o final ser o começo, então praticamente terminar com o primeiro livro e terminar com a mesma frase do primeiro livro, o Homem de Preto fugia pelo deserto, dá pra fazer tanta discussão sobre isso, é tão doido sobre isso, que eu fico abismado. Nossa, o K realmente é uma roda. Torre Negra foi um livro que me marcou tanto quanto foi Harry Potter pra mim, tanto quanto foram Percy Jackson, Jogos Vorazes, que foram sagas que me tocaram. A Torre Negra talvez tenha sido uma das primeiras obras, eu mais adulto, vamos falar assim, que me tocou. Stephen King tá sendo uma das minhas grandes surpresas, assim. Eu fiquei muito apaixonada pelo King nos últimos anos. E, cara, tu é um gênio ainda colocar ele mesmo como personagem. Sabe? Colocar a resolução dele com ali. O King, ao mesmo tempo que de início eu fiquei meio assim, tipo, o King virou um deus ex machina na história. Eu aceitei essa ideia, porque a vida dele ficou tão entrelaçada na torre, pra ele, a torre tem um sentido tão grande na vida pessoal dele, que quando aconteceu o acidente real com ele quis colocar isso na torre. E ele voltou a escrever depois desse acidente. Então... quando eu vi essas situações acontecendo, eu fiquei tão apaixonado. Eu acatei essa ideia, eu abracei essa ideia, sabe? O King realmente construiu uma história que se amarra tudo bonitinho. Pegando as pistas desde o começo do livro, falando sobre as rosas e tudo mais, sabe? Os sonhos dos personagens. De cair cai uma lágrima aqui, sabe? Então assim, eu vou começar agora a recomendar para todo mundo ler A Torre Negra. E eu adorei essa maratona literária. Eu vou continuar lendo mais sobre Stephen King. Minha meta é ler todos os livros do King ainda. Vamos tentar. E é isso, gente. Muito obrigado se você acompanhou até aqui. Eu não sei agora o que vai ser desse canal. Eu não sei se eu voltei só pra falar sobre isso. Eu não sei o que eu voltei pra fazer. E é isso. Aguardem novidades do que possa surgir aqui no canal. Muito obrigado se você acompanhou até aqui. Um beijo pra todo mundo e até a próxima. Fui!